Boa noite, gente. Olha, mais um vídeo aqui do missionário João Batista aqui para os inscritos do canal. Olha, compartilhe esse vídeo, se inscreva no canal, mostre esse estudo apologético para outras pessoas, para que você possa trazer luz, né, para a vida daqueles que estão na dúvida sobre a nossa fé, né? Olha, eu vou colocar um comentário aqui na tela do meu penúltimo vídeo. Olha o que o camarada André, né? Vou colocar aqui o nome dele, André Ângelos, né? Ele colocou esse comentário sobre a questão da virgindade da Virgem Maria, né? Eu vou tirar meu óculos aqui para ficar melhor. Olha, veja bem o que o André colocou aqui. Eu vou dar uma resposta para ele, fazendo um apologético. Eu peço que vocês peguem a Sagrada Escritura de vocês. Nós vamos abrir a Bíblia aqui em alguns textos da Sagrada Escritura, principalmente de Mateus e Marcos, para mostrar que esse versículo que esse irmãozinho colocou não tem fundamento, tá certo? Não tem fundamento. E vou deixar no final um vídeo do pastor, né, do pastor Rodrigo Silva, que fala muitas coisas tem discordância com a fé católica, né, e a gente tem que discordar, mas nisso ele dá a sua opinião e a sua opinião é coerente, e ele dá pontos aí que é interessante. Um pastor, para que quando esse meu irmão André ver esse vídeo, né, ele comentou bastante no outro vídeo, eu não apaguei os comentários dele, porque é comentário de debates, né? Aí a gente não apaga, ele não foi desrespeitoso nos comentários, mas ali ele foi debater, né? Ele quis debater comigo e fez algumas perguntas, e é interessante, a gente respeita os irmãos protestantes quando vem com esse diálogo, né? Olha, ele colocou assim, ó: virgindade perpétua de Maria não existe, pois depois do seu casamento com José, ela não permaneceu virgem, conforme Mateus 16, 13, do 55 ao 56. Aí ele vai colocar ali um termo no grego, né, que alguns pastores utilizam sobre essa parte, esse versículo da Bíblia, com esse termo, né? Adelphos, sei lá, é algo assim no grego, eu não entendo, né? Nessa questão aí do grego, mas a gente entende dentro da apologética que é facilmente refutado isso aí usando a Bíblia, né? Vai dizer nesse verso aí 55, 56 do capítulo 13 de Mateus, os supostos irmãos de Jesus, né? Irmãos do Senhor, mas não filhos da Virgem Maria. Eu desafio a qualquer irmão protestante para eles caçarem lá na Bíblia e encontrarem, e eu fiz até esse desafio, o irmão André, né, para ele trazer para mim um versículo que fala assim: os filhos de Nossa Senhora. Não tem sempre os irmãos do Senhor, os irmãos de Jesus, mas aí a gente sabe que é uma parentela de Nosso Senhor Jesus Cristo. Aí São Jerônimo traz uma interpretação mais ampla para isso aí, que eu tenho aqui em minhas mãos, mas eu não vou passar sobre essa questão dos graus de parentesco das Escrituras, né? Mas aí está falando de 4 indivíduos, né? Tiago, José, Simão e Judas, né? Nesse versículo aí. A gente vai pegar aqui e vamos refutar ele com algo bem interessante aqui, ó. O livro, pode-se dizer assim, o livro do nosso irmãozinho Ariel. Ele trouxe para nós algo interessante, ó. Vou fazer a propaganda deste livro, né, para vocês, que é interessante, ó. Olha, aonde está na Bíblia. Quem puder adquirir este livro, adquira, né? Tem por autor, né, o Ariel, e ele fez com outro amigo dele, apologeta, né? Fez esse livro que tem várias curiosidades e dúvidas que você católico pode ter, né? E é um livro pequeno, um livro que não é tão caro. Eu convido a você a comprar esse livro. Estou fazendo propaganda do livro, mas não é porque eu vou ganhar nada do Ariel, não. Até porque, de fato, o livro é bom. Estou com o livro nas mãos e o livro é bom. Por exemplo, essa questão aí sobre os supostos irmãos da Virgem Maria, a gente vai refutar pegando Bíblia, versículo por versículo, tá certo? Das Escrituras. Vamos usar bastante o livro de Mateus e o livro de Marcos, tá certo? Olha, no livro de Mateus, a gente vai identificar, né, sobre a mãe desses camaradas aí que o nosso irmãozinho colocou, né, como um texto que ali destrói a argumentação sobre a virgindade perpétua da Virgem Maria. Olha só, o capítulo 27 de Mateus, verso 56, no pé da cruz sempre está, olha, no pé da cruz sempre vai ter a resposta para essas questões. A cruz de Jesus, ela liberta, né? Preste atenção, olha, no verso 56 do capítulo 57 de Mateus, estou com a Bíblia Ave Maria em mãos, vai dizer assim, ó: entre elas se achavam Maria Madalena e Maria, mãe de Tiago e de José. É a mãe dos filhos de Zebedeu. Olha, aqui já deixou claro
que nesse versículo 13, do capítulo 13, do verso 55 e 56, Tiago e José, né? Tiago e José já têm sua mãe, e não é a Virgem Maria, é Maria, mas é a mulher de Zebedeu. Preste atenção, irmãozinho protestante, para você não se enrolar com essa questão aí. Tem outros textos para a gente mostrar, mas eu vou para Marcos agora. Vou caçar aqui Marcos. No capítulo 15, verso 40 de Marcos, vai ter algo interessante. Vamos entender mais, né? No capítulo 20, verso 40, vai dizer, né? Achavam-se ali também umas mulheres observando de longe, entre as quais Maria Madalena, Maria, mãe de Tiago, o menor, é de José, é Salomé. Entendemos aqui que é Maria Salomé, a mãe de Tiago e de José. Olha só como é interessante o livro, né, aonde está na Bíblia, né? Se a gente for partir para Marcos 16:1, vai falar novamente da mãe desses camaradas, né? Olha, passando o sábado, Maria Madalena, Maria, mãe de Tiago, é Salomé, compraram aromas para ungir Jesus. Olha só, repara só que só aqui a gente já encontrou a mãe de Tiago e de José. Portanto, aí já quebra totalmente a argumentação do irmão protestante sobre essa questão, né? Tiago e José já têm mães. E aí a gente poderia entrar nesse outro assunto de Simão e Judas, né? Mas quando a gente quebra essa primeira argumentação dos quatro, os dois já têm mãe e não é a Virgem Maria, você já pode tirar totalmente da mente essa questão deles ser filhos da Virgem Maria, né? Não são filhos da Virgem Maria. É facilmente refutado isso aí. Com este livro do irmão Ariel, fica mais fácil ainda, né? Ele vai colocar claramente, né, essa questão. A mãe de Tiago menor e de José é Maria Salomé. É interessante, se a gente fosse buscar mais, poderíamos encontrar, né, a mãe do outro, de Simão e de Judas, né, a mãe e o pai, mas não vamos buscar porque vai ficar um vídeo longo, mas para mostrar para vocês que só usando Mateus 27, 56, já identifica a mãe de Tiago e de José. Usando também Marcos 15, 40, identifica a mãe, né, de Tiago e de José. E também no Marcos 16, 1, identifica a mãe de Tiago e de José. Já quebra totalmente essa argumentação que eles vêm falar sobre essa questão. Se a gente fosse partir para Eusébio de Cesareia, ia ficar mais fácil ainda, quando você vai estudar um pouco a história, Eusébio vai explicar esses camaradas aqui, a continuidade da vida deles, como foi, e tira totalmente da mente, né? Mas, infelizmente, os irmãos protestantes não vão buscar isso. Ficam na Bíblia, mas na Bíblia, a gente, com uma instruçãozinha pouca, a gente já consegue refutá-lo, né? Portanto, botem na mente aí, a mãe de Tiago e de José é Maria Salomé, a mulher de Zebedeu, que também é mãe de João Evangelista, tá certo? Olha, agora vamos colocar o vídeo aqui. Repare que eu usei a Bíblia, três passagens bíblicas, Mateus 27, 56, Marcos 15, 40, Marcos 16, 1, para mostrar essa questão, porque aí vocês vai ser sair da mente, né, quando falam assim, o irmão do Senhor, né? Mas nunca dizem os filhos da Virgem Maria. Eu fiz o desafio a André, né, para ele mandar para mim, né, como está lá em Mateus capítulo 1, verso 16, que fala Nossa Senhora, a mãe de Jesus, aí sim, né, aí a mãe de Nosso Senhor Jesus Cristo, mas só tem para Jesus. Nossa Senhora, ela foi colocada como mãe de Jesus na Bíblia só para Jesus e para mais ninguém. Mas aí os irmãos protestantes nos acusam, nós inventarmos dogmas, mas quem inventa é eles, né? Infelizmente. Olha, eu vou colocar aqui o vídeo do pastor Rodrigo Silva e ele vai explicar claramente por que Nossa Senhora não teve filho. Olha, da boca de um pastor. Coloca aí para vocês, vamos escutar aí para nós entender melhor. Irmãos e irmãs. Os evangelhos falam isso em várias partes. Num deles, Jesus estava em Nazaré e falou assim, a tua mãe e teus irmãos estão lá fora. Outra fala o seguinte, não é esse o filho do carpinteiro? Não vive entre nós as suas irmãs e os seus irmãos? Outro dá o nome dos irmãos de Jesus. Um chamava-se José, tinha o pai, mas tinha um irmão chamado José. Outro chamava-se Judá,
o outro chamava-se Tiago e o outro chamava-se Judas. Os 4 irmãos de Jesus. E como fala que tinha irmãos e irmãs, eu trabalho no mínimo com 6. Então havia. O Proto-Evangelho Jacob, que é do 2º século, não é um texto bíblico, mas é um documento perdão, posterior, também menciona que Jesus tinha irmãos e irmãs. E os evangelhos apócrifos também fazem menção disso. Bom, agora quem seriam esses irmãos e irmãs? Essa é uma boa pergunta. Nós temos 3 hipóteses aqui. A primeira hipótese, defendida mais pelos protestantes, dizem que eram filhos de Maria e José depois de Jesus, irmãos mais novos. Maria teve outros filhos depois de Jesus. Essa é a hipótese dos protestantes. Joaquim Jeremias trabalha com isso e outros teólogos mais. Os teólogos católicos, talvez por acreditarem que Maria teve uma virgindade perpétua, já dizem que não eram irmãos de fato de Jesus, mas parentes. A gente não fala na igreja assim, ó, meus irmãos. E aí, meu irmão, né? Aí, meu irmão. E não é irmão, é apenas uma maneira de falar de amigo. Então, quando fala os seus irmãos, eram seus seguidores ali, ou parentes dele, mas não irmãos de fato. Essa é a vertente mais católica. Eu não vou ficar nem com a vertente católica, nem com a vertente protestante. Eu vou colocar uma terceira. Assim, quem trabalha essa vertente dos primos ou parentes seria São Jerônimo, por exemplo. Eu vou trabalhar uma vertente um pouquinho diferente, mas eu não sou o único que pensa assim, não. Jesus foi o primeiro filho de Maria, isso é fato. Ele era o primogênito de Maria. Nós sabemos, a Bíblia coloca assim. Então, Olha, essa argumentação aí que ele vai dar é boa, sobre a questão da virgindade da Virgem Maria. Ele vai usar a lógica usando a lei judaica e também aquilo que a gente tem como os costumes judeus para mostrar essa questão aí, tá certo? Os irmãos de Jesus só podem ser todos mais novos do que ele, mas aí eu tenho um problema. Porque quando Jesus está na cruz do Calvário, ele vira para João e fala o seguinte: João, que era o primo, o discípulo amado, eis aí a tua mãe. Mãe, eis aí o teu filho. E a tradição fala que João que teve que ficar cuidando de Maria porque ela não tinha outros filhos. Se ela tivesse outros filhos, só terminar aqui eu te dou a palavra. Se ela tivesse outros filhos, por que Jesus precisaria do discípulo amado para cuidar dela? Então não podia ser filho de Maria. Então não pode ser a hipótese de Jerônimo, não, porque a palavra para primo em grego é nepsios. Anepsios. E ali no grego faz adelphoi, é irmãos mesmo. Outro indício que não podem ser filhos de Maria é que eles têm comportamento de irmãos mais velhos. No Oriente Médio, o primogênito é o mais respeitado da casa porque ele vai substituir o pai, o patriarca. Jamais um filho mais moço altera a voz com o mais velho, mas nunca, não tem sentido isso. Eu sei que aqui a gente não tem nem um pouquinho de respeito, o jovem briga, grita, mas eu estou pensando na mentalidade do Oriente Médio. Se você é a mais nova, você nunca vai falar nem contra o seu pai, nem contra o seu irmão. E eles dão ordens em Jesus, eles maltratam Jesus. Ele fala, vai para lá. Eles não podem ser mais novos que Jesus. Não... Olha, usando esse ponto, você aí vai pensar e vai usar a coerência, né? De fato, se é primogênito, usando os costumes dos judeus, como eu comecei a falar, era impossível os irmãos de Jesus, como no capítulo 7 de João, mangarem de Jesus, mandar Jesus para Jerusalém, como que Jesus quisesse aparecer. Usando até isso aí, você consegue refutar. E é interessante que o pastor aí falou, o Rodrigo Silva, sobre essa questão, né? Falariam nesse tom com ele. Então, dá a entender que eles eram mais velhos. Mas para serem mais velhos, se Jesus for o primeiro, eu encontro a resposta no Proto-Evangelho Jacob. Lá diz que José, quando casou com Maria, já era um homem avançado em idade. E ele era viúvo e tinha filhos e filhas de um primeiro casamento. Então, minha dedução é que eram irmãos de Jesus apenas por parte de José, e não por parte de Maria. O livro Desejar Todas as Nações, da autora Ellen White, diz a mesma coisa. Então, para mim, é a explicação que eu tenho. Irmãos e irmãs. Olha, vocês viram aí claramente essa questão aí sobre a questão do Rodrigo explicando. Primeiro que se Jesus for o primogênito de Nossa Senhora, a Virgem Maria, não tinha como os outros irmãos de Jesus, sendo mais novos, desafiar Jesus. Segundo que dentro do contexto judaico, da cultura e da tradição judaica, não se tem como filho, se ela tendo filho, outros filhos, não tem como ela ter ficado
mais o filho de Maria Salomé, mais João, evangelista. Não tem lógica. A lógica toda, tanto na Bíblia, eu mostrei para vocês aqui que não tem, é facilmente refutada, como na história, na tradição, é facilmente refutada. Essa questão que o pastor Rodrigo Silva falou aí sobre a questão dos possíveis filhos de São José, São Jerônimo vai comentar isso aí. Ele fala que tem algumas pessoas na época dele, no século 3, 4, que espalharam isso aí, mas ele também fala que não é certeza, é boato e também não tem condição de afirmar, fica na casa da hipótese. O que a gente sabe de certeza é que os evangelhos, eles não mostram que Jesus teve outros irmãos vindos de Nossa Senhora, não mostram, e nenhum pastor pode provar isso, nenhum pastor com a Sagrada Escritura, né? Porque qualquer católico, com qualquer instruçãozinha, ele consegue refutá-lo. E convido vocês a comprarem esse livro, Onde Está na Bíblia, do Ariel, e curtam esse vídeo e se inscrevam no canal, né? Salve Maria, que viva Cristo Rei!